Bem-vindas e bem-vindos a mais um programa semanal sobre os desafios da maternidade, sobre a gravidez, sobre os primeiros anos de um filho. Tenho um bebê e agora? E hoje comigo tenho aqui duas convidadas muito especiais. Tenho comigo a doutora Helena Canário, que é a nossa presença habitual, nutricionista. Tenho também a engenheira Catarina Dias, da ANIDE, Associação Nacional da Indústria da Alimentação Infantil e Nutrição Especial. Teremos depois também o pediatra Pedro Garcia, que nos vai falar também sobre outros desafios também das crianças pequenas, e também faremos uma visita à APSI, Associação para a Promoção da Segurança Infantil. E porquê? Porque os bebés não são mini-adultos. É esse o nosso tema de hoje e vamos a isto. Doutora Helena Canário, comece por si e pela sua área privilegiada, a alimentação. Portanto, um bebê não é um mini-adulto, precisa de uma alimentação especial, pelo menos nos primeiros meses de vida e durante os primeiros anos de vida, se assim podemos dizer. Em que medida? Na realidade, os bebês não são mini-adultos porque têm necessidades muito específicas. Digamos que, do ponto de vista nutricional, quando falamos de nutrientes, precisam 5 vezes mais nutrientes comparando com os adultos e, em termos de energia, 2 vezes mais. Porquê? Porque eles estão-se a desenvolver e crescem a um ritmo muito acelerado. Daí que precisam de alimentos que sejam ricos do ponto de vista de composição nutricional, que sejam densos do ponto de vista nutricional, que forneçam energia, mas que ao mesmo tempo respeitem a pequenina capacidade gástrica que eles têm. Exato. Portanto, eles têm um estômago pequenino, que também vai crescendo à medida que eles crescem, mas não podemos dar grandes quantidades de volume. Esse é o maior desafio de alimentar um bebê nos primeiros anos de vida, não é? Portanto, não podemos achar que colocar, mesmo aqueles bebês que até comem relativamente bem, e às vezes as mães e as avós entusiasmam-se muito, não é? E colocam grandes quantidades de comida no prato, portanto, temos que respeitar, de facto, a capacidade gástrica que a criança tem e também, obviamente, o seu momento de saciedade, não é? A criança, se calhar, sacia-se mais rapidamente que o adulto e, portanto, também terá menos reservas que o adulto e, portanto, precisa de, no fundo, abastecer, digamos assim, com mais frequência e fazer pequenas refeições que, de facto, permitam ir buscar a energia que ele necessita para se desenvolver. E essas necessidades são fundamentais e a verdade é que se essas necessidades não forem supridas, há riscos, não é? Claro. Portanto, obviamente que num processo de desenvolvimento eu corro riscos, se não lhe der aquilo que ele necessita, de ter aqui algumas carências nutricionais, nomeadamente até carências do ponto de vista de micronutrientes ou de macronutrientes e disto ter um impacto negativo no crescimento daquela criança. Portanto, devemos evitar, obviamente, déficits alimentares nesta fase que é tão crítica, em que o bebê precisa de crescer bem e precisa de ganhar e desenvolver-se e consolidar, portanto, o seu crescimento. E ter depois umas bases sólidas para a sua vida futura. Exatamente, porque é decisivo, de facto, depois para o futuro também, sem dúvida. No futuro da criança. Engenheira Catarina Dias, muito obrigada também pela sua presença. E começo por lhe perguntar, também para esclarecer a quem está lá em casa, o que é a ANIDE e qual é o trabalho da ANIDE? Ora, a ANIDE tem o nome comprido, a ANIDE, a Associação Nacional da Indústria de Alimentação Infantil e Nutrição Especial. Ora bem, a ANIDE é uma associação já relativamente antiga, temos 32 anos, foi constituída em 1986 e é uma associação empresarial, portanto constituída por empresas mais pequenas e desde as mais pequenas às maiores empresas alimentares do mundo, portanto é realmente uma associação que tem como associados, forte em termos de associados, cujo principal objetivo é realmente apoiar os associados em tudo o que possa contribuir para o progresso técnico, o progresso científico e o progresso também até a nível social. Portanto, o principal objetivo da ANIDE existe para dar apoio aos seus associados. Vou-lhe dar um exemplo, a nível de legislação deste setor, por exemplo, quer dizer, as empresas podem ver na ANIDE um apoio para cumprir rigorosamente, e felizmente cumprem, cumprir rigorosamente todos os requisitos que são necessários em termos de legislação para este setor da alimentação infantil e também nutrição clínica ou nutrição especial. Exato. Porque, de facto, um alimento para bebê, quando está no mercado, tem que ser mesmo um alimento especial, não é? Mesmo um alimento especial. E, portanto, tudo isso é também garantido e é apoiado, não é? Para que tudo isso também chegue da melhor forma também ao consumidor. Claro, até
pegando no que a doutora Helena disse há pouco, temos o desafio, este grande desafio, uma pequena barriguinha para encher, digamos assim, com alimentos que têm que ser densos, claro, nutricionalmente, mas que é realmente um setor muito importante e decisivo, não é? Porque os primeiros anos de vida vão depois decidir o futuro e, portanto... Exatamente. Há bocadinho estávamos aqui a falar de uma questão curiosa, de facto, o respeito pela criança, não é? Porque os pais muitas vezes olham para a criança e pensam em si, não é? Portanto, comer de 3 em 3 horas, portanto, comer determinada quantidade. E também aí é preciso, de facto, respeitar o ritmo da criança, não é? Primeiro do bebê, na questão da amamentação. Portanto, cada criança tem o seu ritmo, não é? Sem dúvida. Eu costumo dar o exemplo, nós quando fazemos uma viagem a Lisboa-Porto, inicialmente abastecemos o nosso carro, ou pelo menos deveríamos fazê-lo, não é? Para nos certificarmos de que fazemos um percurso tranquilo e, portanto, sem interrupções. Um bebê, eventualmente, se calhar não tem capacidade para fazer logo uma viagem a Lisboa-Porto. Terá que fazer viagens mais curtas. Exato. E, portanto, vai ter que abastecer com mais frequência do que um adulto. E, portanto, logo desse ponto de vista, temos que respeitar, temos que ajudar a criança e também é verdade que a criança muitas vezes chora. A mãe, normalmente, quando uma criança chora, associa sempre a fome. Exato, é a primeira. Mas muitas vezes os bebês sinal. choram por outros motivos, até porque não têm fome, mas porque estão zangados, ou porque é a única forma e o meio que têm de comunicar com o mundo. Portanto, também respeitar, ter tranquilidade. Isto pode ser mais complicado num primeiro filho, numa primeira experiência, enquanto não há uma interação muito adequada entre a mãe e o bebê, e depois com a evolução e com o crescimento nós vamos percebendo cada vez melhor os sinais e interpretando de uma forma mais adequada, tendo sempre em mente aquilo que disse anteriormente, não é? Que eles têm um estômago pequenino e, portanto, que devemos respeitar. Claro que nem sempre é fácil dar grande quantidade ou variedade numa pequenina quantidade em termos de volume. E depois também uma grande dose de paciência, não é? Também, preciso, porque as refeições às vezes são intermináveis, não é verdade? Intermináveis, estressantes. Portanto, é um momento muito complicado na maioria das famílias, não é? E isso também não é positivo, não é? Portanto, a criança também acaba por... Claro, perceber quanto mais stress que familiar, cada vez há mais stress e, portanto, também. vai ser um momento difícil, mas e depois também há outros aspectos que podem ajudar ou dificultar o processo da alimentação, não é? Portanto, as distrações que eventualmente possam estar presentes e que vão dificultar muitas vezes. Inicialmente as mães até pensam que pode ajudar, mas se calhar com a evolução podem ser realmente menos facilitadores do que aquilo que pensávamos. Exatamente. Engenheira Catarina Dias, os pais que vão ao supermercado, hoje em dia temos uma grande panóplia de produtos, como é que de facto podem ter a certeza de que aquele produto tem qualidade? Portanto, o que é que têm que olhar em termos de rótulo, em termos de embalagem? Como é que podem ficar de facto tranquilos? O rótulo é extremamente importante porque o rótulo é, no fundo, o instrumento mais importante de educação alimentar que temos. Exato. É a ferramenta, talvez não, mais importante mesmo em termos de educação alimentar do consumidor e da família, não é? Do consumidor inserido na sua família e na comunidade. O saber ler o rótulo e, mais importante que isso, saber interpretar o que é que está no rótulo é realmente um fator, é extremamente importante para os pais que querem ou que têm consciência que devem fazer escolhas variadas, conscientes e saudáveis, não é? Em termos de legislação, as regras estão muito bem definidas. A legislação alimentar, eu diria que no setor agroalimentar, no geral, são as mais apertadas, pelo menos na União Europeia. Fizemos uma boa evolução também uma excelente evolução a esse nível, até porque a legislação depois também está um bocadinho lado a lado com a garantia da segurança e da qualidade dos produtos. Portanto, os operadores para cumprirem, não é? Eles, estando a cumprir a legislação, também estão a garantir ao consumidor que a segurança, e não só a segurança, a qualidade dos produtos. Neste setor específico, neste setor ANID, não é? Que a ANID representa, as regras ainda são mais apertadas. E, portanto, o que normalmente aconselho às mães ou aos pais há talvez dois pontos importantes. A questão da composição nutricional do produto é importante, conhecer nutricionalmente o que é que aquele produto é
e a questão dos alergénios também se torna uma questão muito importante, que é muito falada. A questão das substâncias que podem provocar ou são suscetíveis de provocar intolerâncias ou alergias, também neste momento então é uma questão muito falada, a questão da lactose, a questão do glúten e, portanto, perceber se realmente aquele tipo de alimentos é adequado ou não ao nosso bebê. Exatamente. E depois a Anitta também se preocupa com outro tipo de produtos de alimentos também especiais, não é? Que por motivos de saúde, no fundo, as crianças têm que aceder a eles e muitas vezes é a única forma de sobreviverem, não é? Exemplos... prematuros, bebés que nascem prematuramente, crianças com doenças metabólicas hereditárias, por exemplo, até a recuperação de uma cirurgia ou de uma doença, portanto, os produtos que são anti-regurgitamento, falando nas idades mais no início da vida. O que é extremamente importante neste tipo de produtos, que são concebidos especialmente para ir de encontro às necessidades destes bebés. O que é extremamente importante dizer, o que me parece muito importante é que muitas vezes este tipo de produtos são a única via de alimentação desses bebés. Ou seja, se aquele produto eventualmente não existir, o bebê pode morrer. E, portanto, estamos a falar de produtos realmente muito sensíveis e aí que devem ser controlados e que são controlados, têm requisitos de qualidade e padrões de exigência elevadíssimos. E, portanto, os consumidores podem confiar nesses produtos, até porque os pais que têm crianças nessas situações são pais que também logo estão muito mais interessados, não é? Porque vão conhecendo e, portanto, esse tipo de produtos, essa faixa, essa categoria de produtos é muito importante. Muito bem, despeço-me sim, Dona Engenheira Catarina Dias. E vamos agora para outra questão, porque um bebê não é menino adulto, também nas questões de segurança. E uma das dúvidas dos pais é, de facto, como transportar a criança e a segurança rodoviária. E, portanto, vamos agora fazer uma pequenina visita à APSI, e connosco teremos também a Sandra Nascimento, que nos vai fazer algumas perguntas interessantes e esclarecer os pais. Vamos começar pelo recém-nascido. O bebê, desde que sai da maternidade e na sua primeira viagem, já deve ser transportado num sistema de retenção homologado, uma cadeirinha homologada para o transporte no automóvel. Este selo, que é um selo de homologação, dá precisamente a indicação e confere a garantia de que esta cadeira está homologada para um determinado peso ou para uma determinada estatura. No caso dos recém-nascidos, a cadeira deve ser homologada até aos 75 centímetros ou até aos 13 quilos. É uma cadeira em que o bebê já viaja numa posição semi-sentada, de costas para o sentido do trânsito. Sempre de costas, uma posição que é a posição em que a criança viaja mais protegida. As suas costas e a sua cabeça estão uniformemente apoiadas pelas costas da cadeira. O primeiro passo depois da escolha da cadeirinha é a adaptação do bebê à própria cadeira. Os cintos internos devem estar regulados à altura do ombro da criança e devem ser ajustados de forma a que não exista nenhuma folga entre o corpo da criança e o cinto. E podemos medir o ajuste precisamente colocando um dedo que deve ser o máximo entre o cinto e o ombro da criança. A cadeira, como eu referi, é sempre instalada de costas para o sentido do trânsito. Neste caso, numa instalação com o cinto de segurança do automóvel, vamos utilizar as marcações azuis da própria cadeira, que nos ajudam a perceber, a guiar a correta colocação do cinto de segurança na cadeira. Por fim, colocamos a pega, que neste caso até já estava na sua posição correta. O bebê deve manter-se nesta cadeira até ter aproximadamente 12 meses, sendo que é importante, como razão para mudar de cadeira, ou é importante garantir que a cabeça fica sempre apoiada, que os cintos internos estão regulados ao nível do ombro e que a criança não excede o peso máximo da cadeira. O principal critério para a escolha da cadeira seguinte é que seja uma cadeira que permita o transporte das crianças de costas até o mais tarde possível, idealmente até aos 3, 4 anos e no mínimo até aos 2 anos. Podemos optar por um sistema Isofix, que é um sistema que substitui completamente o cinto de segurança do automóvel. É um sistema que funciona através de encaixes
É um sistema que tem que existir no automóvel, portanto não é suficiente ter uma cadeira com sistema Isofix, o próprio veículo tem que estar preparado para a utilização do sistema Isofix, tem 2 pontos de encaixe na base e um terceiro ponto de apoio através de um pé no chão. Termina-se a instalação desta cadeira, no caso dos sistemas Isofix, com o encaixe da cadeira. E, por fim, neste caso, há uma indicação da própria cadeira, se, neste caso, o pé não estava bem, há uma indicação da própria cadeira nos 3 momentos, através de uma sinalização verde que garante que estão os 3 passos bem concluídos. O sistema Isofix pode ser utilizado em qualquer cadeira, quer nesta cadeira ou como no outro sistema anterior, assim como o cinto de segurança do automóvel. Há sistemas homologados por um sistema e outros sistemas homologados para outro sistema. Estamos de volta agora com outro convidado, o pediatra Pedro Garcia. Muito obrigada. E vamos agora diversificar aqui um bocadinho o nosso tema. O bebê não é um mini adulto, porque o seu cérebro também não é igual ao de um adulto, não é? Se nos puder assim descrever, assim, de forma muito geral, como é que é o cérebro de um bebê e, de facto, como é que é a sua evolução nos primeiros tempos? O cérebro do bebê está preparado para tudo, não é? Portanto, é pluripotencial. Tem milhões de conexões que estão preparadas para o seu desenvolvimento e para, mediante as experiências que o bebê vai tendo, maturar de acordo com aquilo que são as necessidades. Ou seja, essas conexões sofrem um processo que se chama mielinização, não interessa, pronto, e que formam vias que depois vão ser aquelas que dependem da experiência, da carga genética do bebê, e que vão ser utilizadas e depois para as funções inicialmente mais básicas, não é? Pronto, claro. A alimentação, enfim, depois a locomoção e depois as necessidades, enfim, à medida que o cérebro vai evoluindo, vai sendo cada vez mais diferenciado. Algumas dessas conexões vão se perdendo porque não são necessárias. Exato. Não é? E as que ficam são aquelas que realmente o bebê vai utilizar na sua vida futura. Exato. E para que tudo isto aconteça da melhor forma, doutora Helena Canário, obviamente que a alimentação é fulcral, não é? Sem dúvida. A alimentação é sempre um aspecto relevante e nesta fase, por exemplo, para um ótimo desenvolvimento, é importantíssimo também a qualidade e a quantidade dos nutrientes. A maioria dos nutrientes tem funções muito específicas e, nomeadamente, por exemplo, a qualidade da gordura é fundamental até para este processo da mielinização que o Dr. Pedro Garcia falava, bem como, por exemplo, questões de minerais. Estamos a falar, por exemplo, do ferro, que é importantíssimo e, portanto, que déficits de ferro podem levar a deficientes desenvolvimentos a nível cognitivo. Exato. E, portanto, é importante que a criança se alimente o mais adequadamente possível, em termos de variedade, e, na verdade, que possa potenciar ao máximo o seu desenvolvimento nesta fase. Exatamente. Agora, quando nós falamos de desenvolvimento cognitivo, é uma palavra que muitas vezes os pais começam a pensar nela quando os filhos vão para a escola, não é? Quando começam a ter testes, e até um bocadinho agora também já no pré-escolar, mas de facto todas as experiências do bebê, não é? E depois da criança, tudo isso é fundamental e faz parte dessa, no fundo, vai ser marcante para aquilo que vai acontecer à vida do bebê e da criança, não é? Certo. Tem a ver muito com a maturação que estávamos a falar há pouco. A partir de até uma determinada altura, as crianças têm, se é que se pode chamar assim, uma memória comportamental, não é? Agem em resposta ou àquilo que já fizeram ou às experiências às quais foram expostas e, no fundo, agem desta forma mais comportamental. Depois começam a integrar informação. E começam, com essa informação integrada, a fazer, enfim, as escolhas próprias e a ter essa capacidade até de decisão e pronto. Às vezes com algumas birras também pelo caminho. Características de algumas idades, não é? Que toda a gente conhece. Não é? Exato. Mas sim, todas as experiências desde que o bebê nasce, até morrer. Sim, claro, exatamente. Há até períodos muito, muito importantes, há estudos muito, muito giros de desenvolvimento cerebral, até só do ponto de vista emocional. Exato. Nós pensamos que isso não existe, mas está estudado e provado. Uma criança, por exemplo, nos 3 primeiros meses de vida tem uma capacidade enorme de interpretar emoções dos pais. Que engraçado. Eu costumo dizer que às vezes os pais
perguntam o que é que eu posso fazer para o meu bebê se desenvolver quando ainda tem 2 meses de idade. E eu digo, olha, falo para ele, mostre-lhe sorrisos, mostre-lhe cara alegre, mostre cara triste, mas eles têm muito essa capacidade de interpretação. Exato. Hoje em dia também sabemos que os pais muitas vezes recorrem agora à tecnologia, não é? Ou para comer, ou para os entreter. Portanto, temos muitas crianças a ver, portanto, muitas horas de televisão, já pequeninos, já a mudar assim, a mexer no iPad. Isso, de facto, tem efeitos depois ao nível do desenvolvimento do cérebro. O que é que nós sabemos? Porque isto é uma área nova, não é? Isto ainda está, imagino que esteja ainda pouco estudado. Sim. Pois, a grande questão é essa. Nós, apesar de haver já alguns estudos, e enfim, alguns estudos que até permitem até já algumas recomendações, não é? Nomeadamente a Academia Americana de Pediatria, por exemplo, tem já algumas recomendações muito específicas sobre isso, mas a verdade é que também para nós, pais e também família e isso tudo, ainda não temos muita noção, porque evoluiu tudo muito rápido. Exato. E este nível de exposição a dispositivos eletrónicos, até para nós adultos, nós também ainda não sabemos muito lidar com eles. Isso acelerou de uma forma muito grande a nossa vida, mesmo dos adultos. E as crianças, mas nós apercebemos-nos disso, não é? As crianças não se apercebem disso. Portanto, se nós os expusermos, e até de uma forma muito precoce, a esses dispositivos eletrónicos, aquilo vai ser a experiência deles, enquanto na nossa época, eu não sou velho do Restelo. Exato, claro, porque a tecnologia fará parte da nossa vida, claro. Exatamente. Eu costumo até dizer que na verdade, as crianças devem saber trabalhar com um dispositivo eletrónico, um iPad, um telefone, um smartphone, porque parte da sua vida vai ser através disso, porque nós próprios já vivemos, quer dizer, reuniões online, isto acontece. A questão é, como em tudo na vida, há aprendizagens básicas e há aprendizagens mais diferenciadas, não é? E nós ficamos muito contentes, e eu vejo pais a ficarem muito contentes porque a criança, aos 12 meses, já consegue fazer assim no iPhone. Claro, exatamente. E já consegue passar. Realmente, isso é um skill de motricidade fina, não é? De conseguir passar. Claro. Mas a motricidade fina pode ser muito mais até apurada, digamos assim, com outras coisas, como montar um Lego, como outras... E já vamos falar um bocadinho em soluções para os pais. Temos que voltar agora à PSI. Vamos ouvir então novamente a Presidente Sandra Nascimento, que nos vai deixar mais alguns esclarecimentos em relação à escolha da cadeira ideal para o seu filho. A partir dos 4, 5 anos, a criança já pode usar um sistema como este que aqui vemos. É um sistema que é completamente diferente dos sistemas anteriores. No fundo, o que faz é adaptar o corpo pequenino da criança ao cinto de segurança do automóvel, e o que vai prender a criança e a cadeira ao mesmo tempo é precisamente o cinto de segurança do automóvel. Quando escolhemos essa cadeira, este tipo de sistema, uma das questões mais importantes é crescer com a criança e ter aqui lateralmente serem largas, não é? Para dar aqui um bom apoio quando a criança adormece. O cinto de segurança, como eu referi, é colocado tal e qual como o adulto, deve passar nestas guias vermelhas. O objetivo é que não suba para a barriga da criança, assim como nesta guia superior, ao nível do ombro, e que deve ficar mais ou menos regulada com o ombro da criança. Aqui já seria para uma criança bastante alta ou relativamente alta, de forma a apoiar sempre um pouco superior, cima e ao nível do ombro. A cadeira deve ser usada enquanto a criança não tiver pelo menos 1,35 m, sendo que, se a família considerar que para o cinto ficar corretamente colocado sobre o corpo, a criança ainda precisa da cadeira, pode perfeitamente continuar a usar. A ideia é que o cinto fique apoiado nos ossos da bacia e no ombro. Aos 4, 5 anos, a criança já pode usar um sistema deste tipo, que é um sistema diferente dos sistemas que utilizou até aqui, e em que é o próprio cinto de segurança do automóvel que prende a criança e a cadeira ao mesmo tempo. No fundo, o que este sistema faz, os sistemas deste tipo, é adaptar o corpo pequenino da criança ao cinto de segurança do automóvel. Portanto, para escolher, os critérios de escolha desta cadeira mais importantes é o facto de ter uma lateral larga, de crescer com a criança para poder ir sendo adaptado à maneira que a criança cresce, uma vez que vai dar até bastante tarde, e ter guias, sobretudo aqui ao nível do ombro, para a colocação do cinto de segurança.
Depois, a colocação é exatamente como colocamos o nosso cinto de segurança, com particular atenção na colocação do cinto nas guias inferiores vermelhas. O objetivo destas guias é precisamente garantir que o cinto de segurança fica assente nos ossos da bacia e que não sobe para a barriga, e também o encaixe ao nível da guia superior, para garantir que o cinto de segurança assenta no ombro da criança. Este tipo de sistema pode ser usado enquanto a criança necessitar, para o cinto de segurança ficar bem colocado sobre o seu corpo, os ossos da bacia e o ombro. Já temos todas as dicas necessárias para garantir a segurança dos nossos filhos. Vamos agora falar de outro tipo de dicas, não é? Agora também para fechar o nosso programa, dicas para o bom desenvolvimento cognitivo, de facto que não passe por esses exageros, não é? Que muitas vezes os pais também recorrem, muitas vezes também sem alternativas. Mas estamos aqui a falar de uma questão muito importante, de facto, há outras alternativas a que os pais podem recorrer e que muitas vezes também não o fazem por desconhecimento. Algumas sugestões aqui para os nossos pais, Dr. Pedro Garcia. Eu acho que, pronto, em primeiro lugar, ter essa noção do conhecimento do que é que esses dispositivos podem ou não fazer. Exato. E em que altura é que se podem ou devem usar. Está mais ou menos recomendado que, enfim, até aos 18 meses de idade não se devem usar, quer dizer, a criança tem que ter exposição a outros dispositivos, nomeadamente mais físicos, que legos, jogos de encaixe tradicionais, pronto, que possam desenvolver capacidades de motricidade mais grosseira, não é? Até antes de andar e isso tudo, e até motricidade fina, portanto, para desempenhar pequenas funções de gestualidade, digamos assim. Depois, a partir de uma determinada idade, sei lá, eu diria 18 meses, mas vai 2 anos de idade, realmente, se quisermos, existem conteúdos educativos... Exato, porque isso também está a ser trabalhado, não é? A questão dos conteúdos específicos também para as crianças. Existem conteúdos educativos de elevada qualidade, enfim, para dispositivos eletrónicos, que de facto podem ser utilizados e que podem até ajudar. Enfim, eu trabalho até... Pronto, com algumas crianças com necessidades educativas especiais. Exato. E isso tudo, e, por exemplo, esses dispositivos eletrónicos, os tablets, podem até ter conteúdos educativos ótimos para potenciar linguagem em crianças até com alguma dificuldade. Exato. Estamos aqui a falar nesse grupo, mas também nos grupos de crianças, enfim, sem dificuldades. Claro, exatamente. E realmente há uma altura também, enfim, depois mais em idade escolar e isso tudo, que esses dispositivos hoje em dia até fazem parte... Exatamente. Agora, tudo isto lá está com conta, peso e medida, até porque isto depois também está associado a outras questões de obesidade e sedentarismo, não é? Pronto, que claro, sabemos que existe. Eu costumo dizer que a televisão não é a melhor forma de estar durante a refeição. Portanto, durante a refeição a família devia estar reunida. Exato. E, portanto, deviam estar concentrados, podem trocar experiências. É um momento muito importante, até para criar aqui um ambiente menos estressante. E, portanto, muitas vezes estes aparelhos eletrónicos, que apesar de terem alguns aspectos positivos, também podem ser aqui um bocadinho disruptores e causar uma certa confusão e distração. E, portanto, quando a criança cresce, acaba por estar muito mais predisposta a estar, se calhar, uma tarde inteira sentada no sofá, claro, a brincar com o seu iPad e, portanto, não ir correr para o jardim, andar de bicicleta, etc., que é muito mais desejável. Mas para isto também é importante a atitude parental. Claro. E, como eu costumo dizer, relativamente à alimentação, é fundamental dar o exemplo e, portanto, os pais, quando têm um bebê, têm uma ótima oportunidade de mudar comportamentos. Exato. Portanto, é a melhor altura em que a família realmente deve estar mais disponível para fazer mudanças e depois relativamente à atividade física também, porque é importante comer bem e depois também é importante mexer-nos bem. Exatamente. E ter aqui uma atividade bastante interessante. Muito bem, muito obrigada aos nossos convidados. Um bebê não é um mini adulto e, de facto, hoje tivemos aqui dicas preciosas para que o nosso bebê se transforme num grande adulto saudável e feliz. Muito obrigada, para a semana estaremos de volta aqui no S+. Muito obrigada.